Bom dia, senadora Ana Rita. Em nome de quem eu cumprimento todos os presentes à mesa, os colegas também que nos acompanham nessa audiência. Inicialmente, eu queria elogiar a sua iniciativa, senadora, porque, em que pese tenha sido registrado aqui que desde 2006 esse debate, ou melhor, essa tramitação do projeto de flexibilização da Voz do Brasil vem acontecendo no plenário. Esse, hoje, é um dos raros momentos onde a sociedade pode fazer um debate aberto. O que nós vimos, tanto na tramitação da Câmara quanto no Senado, foram tramitações rápidas, entre um turno e outro de eleições, primeiro em 2006, depois em 2010, e, de repente, a sociedade e muitos parlamentares se deram conta que havia um projeto já em estado tão avançado de tramitação. A vantagem de falar por último é que a gente pode fazer um resumão de tudo. Foi uma coincidência muito grande, mas eu preparei um PowerPoint. Na primeira linha tem um errozinho de digitação. Na verdade, a Voz do Brasil, ela nasce como programa nacional, o nome era Programa Nacional. Equivocam-se aqueles que dizem que ela é uma proposta do DIP, o Departamento de Imprensa e Publicidade de Getúlio Vargas. Ela é anterior ao DIP, né? Posteriormente, ela ganhou a denominação em 38 de A Hora do Brasil e, desde 71, é chamada A Voz do Brasil. Ela é hoje o informativo radiofônico em operação contínua mais antigo do mundo. O segundo mais antigo chama-se Voz de Grigioni, não sei se minha pronúncia italiana está correta, que é produzido pela Rádio e TV Suíça Italiana. E, segundo informações extraoficiais, eu não consegui uma precisão total, foi tombado pelo governo italiano, corrigindo a expressão, foi considerado patrimônio imaterial pelo governo suíço. Então, nós estaríamos nessa iniciativa muito próximo de iniciativa semelhante feita na Suíça. A gente pode considerar a Voz do Brasil como o único veículo de integração nacional verdadeiramente existente no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, ele informou sobre as ações dos pracinhas. Na ditadura militar, a meia hora do parlamento foi o único veículo que não foi censurado. Para que tenhamos uma ideia, o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que desencadeou aquele episódio do AI-5, foi tratado na Voz do Brasil, enquanto que o restante da imprensa estava debaixo da censura e não poderia tratar, e se transformou numa ferramenta de transparência pública que o cidadão pode manusear, né? A Voz do Brasil hoje ela está formatada com os primeiros 25 minutos do Executivo, a cargo da EBC, 5 minutos para o Judiciário, a cargo da Rádio Justiça, 10 minutos para o Senado Federal, a cargo da Rádio Senado, 20 minutos para a Câmara dos Deputados, a cargo da Rádio Câmara. E o Tribunal de Contas da União tem tempinho menor, 1 minuto às segundas, quartas e sextas-feiras, veiculado logo após o momento do Poder Executivo ou das notícias da Câmara, né? Ele é hoje, a Voz do Brasil, o único programa radiofônico transmitido para 100% dos municípios brasileiros, né? Ele permite a interação do cidadão, da comunidade, com as ações do poder público. O cidadão toma ciência das novas leis, das decisões judiciais, dos repasses de verbas, né? Ele pode, por exemplo, fiscalizar escolar chegou no seu município, porque a grande imprensa não faz esse papel. Ele pode estar sabendo qual é o preço mínimo agrícola, né? O preço da borracha lá no Acre, o seringueiro fica sabendo pela Voz do Brasil. Ele sabe que o dinheiro do Fundo Nacional de Educação, perdão, a correção ou mesmo o Fundo Nacional de Saúde, estão chegando no município. Ainda na sexta-feira, eu pude ver o noticiário na Voz do Brasil de que máquinas agrícolas estavam sendo, está aqui a editora que não me deixa mentir, que máquinas agrícolas estavam sendo entregues a determinadas comunidades, ou seja, o cidadão fica sabendo aquilo que nem sempre a municipalidade divulga ou, às vezes, não tem nem condições de divulgar. E, é claro, sobre seus direitos sociais, né? Esses dados têm 2 anos, certamente já aumentaram, mas hoje nós contamos, ou há 2 anos nós contávamos com quase 7.700 emissoras de rádios, computada 3.154 comunitárias legalmente em operação. O Soter já falou que já aumentaram para 4.500, né?
Em 1995, quando havia uma carga muito grande via tribunais na Justiça para acabar com a obrigatoriedade da Voz do Brasil, uma pesquisa do Datafolha apontou que 88% dos brasileiros com idade acima de 16 anos conheciam o informativo. Isso é um dado superior ao conhecimento da marca da Coca-Cola. Quem entende de marketing sabe a importância de se ter uma marca conhecida nesse patamar, né? Mais da metade da população, dos entrevistados nessa pesquisa da Datafolha 95 eram a favor da transmissão obrigatória entre 19 e 20 horas. Temos a pesquisa que foi citada pelo secretário de Imprensa da Presidência da República, né, que 56,3% consideram importante ou muito importante a veiculação da Voz do Brasil. 22,7%, o que é jogado na população brasileira daria uma população de 31 milhões de pessoas, declaram que costumam ouvir diariamente a Voz do Brasil, né? 22,7% é uma audiência pouco abaixo do que o Jornal Nacional vem obtendo atualmente, né? E quanto à posição da simpatia pela transmissão obrigatória, nós podemos constatar que nas regiões onde é menor a presença de veículos de comunicação, onde ela se faz mais rarefeita, maior é a aceitação e o desejo de se ouvir a Voz do Brasil às 19 horas. Então, nós temos 6 entre cada 10 ouvintes da região norte, mais de 5 na Centro-Oeste, quase 5 no Nordeste, que tem na Voz do Brasil a sua principal fonte de informação, né? Na década de 90 e início da década de 2000, como eu relatei, várias emissoras, em especial de São Paulo e do Rio Grande do Sul, promoveram o boicote à transmissão com base em medidas judiciais de primeira instância. O Supremo Tribunal Federal acolheu o recurso da União, que confirmou que a legislação da transmissão ela é legal, ela é constitucional e foi abrigada pela nova Constituição de 88, embora a Voz do Brasil esteja regulamentada numa legislação de 62, né? Então, aí está a íntegra do voto ou da decisão do Supremo, em que diz que ela foi recepcionada pela Constituição e que não há inconstitucionalidade nessa obrigatoriedade, né? Quando essas emissoras estavam protegidas pelas decisões judiciais e que o discurso era que no horário das 19 às 20 horas iriam estar prestando serviço de trânsito, informações emergenciais, o que pôde ser verificado é que o que havia entre 19 e 20 horas era um repeteco, reprise de programas veiculados pela manhã, né, veiculação de telejornais de televisões associadas e uma intensa veiculação de comercial. Então, nos momentos em que essas emissoras estiveram abrigadas por decisões judiciais, elas não produziram o tão propalado serviço jornalístico que elas dizem que farão agora entre 19 e 20 horas. Um depoimento pessoal: eu me encontrava no anel rodoviário de São Paulo, há coisa de 2 ou 3 anos atrás, e uma emissora muito forte, que tinha proteção da decisão da Justiça, naquele momento que tinha um baita engarrafamento, estava tudo parado, ela transmitia um programa desportivo que tinha sido transmitido ao vivo pela manhã. Então, às 7 horas da noite, ela estava transmitindo já a notícia velha. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: as nossas emissoras de radiojornalismo não produzem quase radiojornalismo. Se nós vamos pegar os dados do Ministério do Trabalho, as 7.700 emissoras de rádio contratam apenas 2.300 jornalistas. Ou seja, para cada grupo de 5 emissoras de rádio, nós temos apenas um jornalista. Ou, se preferir, em cada 5 emissoras de rádio, 4 não têm jornalistas, 4 não produzem informação, contrariando, inclusive, as obrigações que elas têm quando obtiveram a concessão ou a outorga da radiodifusão. Isso significa dizer que, para essas 4 emissoras, a Voz do Brasil é praticamente a única difusão de informação que é feita por essas emissoras, né? Gostaria de chamar a atenção dos parlamentares quanto ao impacto dessa flexibilização em relação à visibilidade parlamentar.
Primeiro, chamar a atenção, principalmente dos parlamentares da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, da extinção do serviço da Rádio Senado Ondas Curtas, né? Por outro lado, as emissoras AM de grande potência, que têm abrangência nacional, elas estão localizadas em Rio e São Paulo. Uma eventual flexibilização apenas para os grandes centros vai afetar quem está no interior do país, porque as emissoras AM de grande potência estão nos grandes centros. A mudança de horário também afeta os trabalhadores das periferias dos grandes centros urbanos, porque esses trabalhadores têm que acordar às 4, 5 horas da manhã, pegar 2, 3 ônibus para chegar ao trabalho. Se nós mudamos a Voz do Brasil das 7 para as 9 ou das 7 para as 10, significa dizer que esse trabalhador, a exemplo do trabalhador do campo, não vai ouvir. Ele tem que dormir cedo, ele dorme com os galos e acorda com as galinhas, o inverso, dorme com as galinhas e acorda com o galo. Então, na prática, a mudança de horário significa alijar o cidadão do direito de ser informado. O maior prejuízo vão ser para as áreas rurais, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, principalmente a trabalhadores de baixa renda, que, em muitos casos, são poucos letrados e não têm outra fonte de informação, seja pelo nível de educação, seja pelo nível de renda, e, como eu falei, os moradores das periferias. Estaremos dando fim à pluralidade informativa. A grande mídia, ela foca poucas fontes de informação. A grande mídia, ela trata de poucos temas no parlamento, e nesses temas que ela trata, ela é muito pouco plural. Existem estudos que apontam que ela ouve 2 ou 3 parlamentares como fonte, no máximo, né? E esses 2 ou 3 parlamentares são aqueles de maior visibilidade, são líderes, relatores, aquilo que a própria grande imprensa rotulou pejorativamente de baixo clero, fica fora da cobertura da grande imprensa, ao passo que na Voz do Brasil ela tem um tratamento isonômico em relação aos outros, né? Há também uma questão de fim da pluralidade temática, já que o tema é muito mais fechado. Eu vou acelerar um pouco eu queria chamar a atenção também que em 2016, com o fim da televisão analógica, com a migração em definitivo para a televisão digital, nós vamos ter aquilo que os técnicos chamam de apartheid midiático. A exemplo do que aconteceu na França, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, milhões de lares não estarão mais recebendo informação por televisão, pela antena parabólica, e não terão recursos financeiros para comprar os aparatos de TV digital que estão na ordem de R$ 1.000, R$ 1.500 por residência. Então, o rádio vai se transformar ainda mais em 2016 no elemento impulsionador dessa integração social, né? Não podemos deixar o cidadão brasileiro de fora dos grandes centros isolado das decisões políticas, né? Queria lembrar aqui que da década de 60 para cá, a ação das emissoras de rádio através das suas organizações extinguiu o Projeto Minerva, que eram 30 minutos de alfabetização nas rádios AM, e isso graças a um convênio assinado no governo Collor, que troca meia hora de alfabetização por spots de marketing de campanha institucional do MEC, né? As campanhas gratuitas de utilidade pública, que eram tradicionais, hoje o Zé Gotinha tem que pagar para entrar na televisão, para chamar as famílias para serem vacinadas. O horário eleitoral de gratuito passou a ser indenizado e a flexibilização da Voz do Brasil, que seria a última contrapartida dos proprietários das emissoras de rádio e televisão, rádio, certamente, está correndo o risco de se extinguir, porque a flexibilização vai tornar impossível, estou concluindo, vai tornar impossível a fiscalização por parte da Anatel. A Anatel hoje já não tem condição de fiscalizar nos grandes centros, quanto mais 7 mil rádios. Você tem mais 5 minutos, pode ficar tranquilo. Então tá 15 mais 5. Gostaria de chamar a atenção aqui de um discurso feito pelo senador Benedito Lira, do PP de Alagoas. Isso demonstra, inclusive, assim, a posição sobre esse projeto que é pluriideológico, pluripartidário. Ele chama a atenção que o rompimento dessas cláusulas contratuais que as emissoras assinaram no passado visa única e exclusivamente a obtenção de receita publicitária, né? Nós sabemos e concordamos com a visão da Abert que o rádio hoje no Brasil
é muito carente de publicidade. Se formos dividir per capitamente, a verba oficial, por exemplo, do governo não chega a R$100 mil por emissora de rádio, né? Então, é muito importante capitalizar a radiodifusão, mas não é com o fim da Voz do Brasil, né? Gostaria de comparar esse rompimento das cláusulas contratuais como, por exemplo, uma concessão, que lembremos, as rádios são concessões, vamos comparar, por exemplo, com uma empresa de água, né? É como se ela chegasse amanhã e falar, olha, botar cloro e flúor na água me dá prejuízo, me faz perder receita. Então, eu vou lutar para fazer o que era minha contrapartida, né, para ter uma maior rentabilidade. A radiodifusão é um serviço público e, como tal, deve ser tratado. Concluindo, nós, do Movimento em Defesa da Voz do Brasil, entendemos que a única forma de garantir a manutenção da Voz do Brasil, acabei de aprender agora com a doutora Jurema, não é o tombamento, mas a sua declaração enquanto patrimônio material do Brasil. Isso assegura a pluralidade informativa necessária à democracia, assessora o direito de ser informado, assegura a função social da mídia e preserva o mais antigo patrimônio informativo do planeta. Essa deveria ser uma ação não exclusiva do Brasil, mas sim do universo do mundo radiofônico. Creio que o Museu da Imagem e do Som deveria abrir, do jeito que ele fez para o Repórter ESSO, um espaço dedicado à memória da Voz do Brasil. Não há na lei nem na Constituição nada que diga que seja privativo do Executivo a prerrogativa de projeto de considerar bens culturais e materiais no Brasil, né? A lei atual, ela define o modus operandi de como isso acontece no Executivo, mas ela não proíbe o Legislativo de fazê-lo, né? E como colocou a doutora Jurema, não há nenhuma decisão judicial revogando decisões parlamentares legislativas que consideraram patrimônio cultural e material um determinado bem, um bem cultural do país. Então, eu creio que está na mão do Parlamento, está na mão dos senhores parlamentares uma decisão histórica, não só para o Brasil, mas para o mundo da radiodifusão. Preservar ou extinguir a Voz do Brasil, porque a flexibilização significará, a curto prazo, o mesmo futuro que teve o projeto Minerva em nosso país, né? Concluindo, o Movimento em Defesa da Voz do Brasil representa, entre outras entidades, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Central Geral dos Trabalhadores no Brasil, a Federação Nacional dos Jornalistas, Federação Interestadual dos Radialistas, a Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitários, a ABI, que não está aí também, que já emitiu nota em favor da Associação Brasileira de Imprensa, também o Conselho Gestor da Empresa Brasileira de Comunicação emitiu nota favoravelmente a esse projeto, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, os sindicatos de jornalistas do Distrito Federal e de radialistas do Distrito Federal. Os contatos com o movimento podem ser através dos meus contatos, seja no blog, seja nas redes sociais. Eu agradeço e desculpe se eu corri, mas tentei encaixar no tempo.